sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho por que será que muitas das nossas decisões erradas acabam afetando outras pessoas ao nosso redor. Hoje nós vamos tentar entender por que as fases difíceis da nossa vida parecem nunca ter fim, parecem nunca acabar. Muitos problemas, quando parece que vai se resolver, parece que vem uma avalanche e continua pior do que estava. E para nós entendermos melhor isso, eu quero te convidar a abrir comigo nessa manhã Jonas 1. Nós vamos ler Jonas 1 do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim, ó. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram apavorados e ainda disseram: "Veja só o que você fez, Jonas." A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram para Jonas: "Jonas, o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme?" E Jonas respondeu: "Vocês me peguem e me joguem no mar e ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que está terrível a tempestade que caiu sobre vocês." Ao invés de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada porque a tempestade só piorava. Então oraram bem alto assim: "Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, porque tiramos a vida deste homem, pois és tu o Senhor que está mandando fazer isso, e o que está acontecendo é da tua vontade." Número 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, jogaram no mar e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e que ficasse dentro por 3 dias e 3 noites. Então, algumas coisas aconteceram aqui nessa história, na vida dos marinheiros e na vida de Jonas, e algumas lições nós vamos tirar essa manhã. 4 lições, na verdade. Se tu quiser anotar aí, para a gente ir acompanhando o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Primeira coisa, tá? Primeira lição. Vocês viram aqui que o mar estava super agitado. Jonas tinha a consciência que ele tinha desobedecido uma ordem do Senhor. O Senhor tinha mandado ele pregar em uma cidade, ele resolveu desobedecer o Senhor e não foi. E estava nesse barco com alguns marinheiros quando a tempestade começou a aumentar. O vento ficou forte, não adiantou remar. A tempestade só piorava. Bom, a primeira lição que vocês vão aprender aqui hoje, nessa manhã: o mar só se acalmou quando Jonas foi tirado de dentro do barco. Então, deixa eu te dizer, algumas tempestades da tua vida, ela só vai te acalmar como algumas coisas saírem dela, quando algumas coisas forem tiradas da tua vida. Então, o que tem sido Jonas na tua vida? O que tem causado tudo isso? Tu pode até questionar Deus, por que tu tem permitido essa tempestade? Por que tu tem permitido tudo isso? Sabe que muitas lutas que nós enfrentamos, nós mesmos provocamos ela. Irresponsabilidade, falta de sabedoria, falta de organização. Então, algumas coisas na nossa vida a gente acha que é Deus que permitiu aquela tempestade, mas olha só o que estava acontecendo aqui. Olha o que estava acontecendo aqui. O próprio Jonas estava causando toda aquela tempestade. Eu quero que nessa manhã tu se questione: Senhor, faz tanto tempo que eu estou passando pelo mesmo problema. Não é possível isso não acabar nunca. Quando eu acho que vai acabar, piora. Começa a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu estou trazendo para a minha vida que não tem acalmado a situação? Qual é o problema que eu estou pegando com a minha própria mão? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que a gente não tem que pegar o cão pela orelha, ou seja, não pegar problema que não é nosso. Às vezes nós estamos pegando problemas que não são nossos, querido, trazendo preocupação desnecessária para a nossa vida. Eu não sei se é uma irresponsabilidade financeira.
Eu não sei se é alguma aliança que tu fez que não deveria, sociedade, eu não sei. Mas talvez o Senhor está falando assim, essa tempestade ainda não acalmou, porque ainda não saiu, tu não teve a coragem de tirar da tua vida aquilo que é necessário. Lição número 2. Vocês viram ali que os marinheiros ficaram com medo de tirar Jonas do barco. Eles ficaram com medo que o Senhor punisse eles por isso. Mas o Senhor estava mostrando para eles que precisaria tirar. Então escute, algumas coisas vão até gerar medo no teu coração. Elas até vão gerar medo, mas é necessário tirá-las. Peça a direção de Deus. Porque o medo, ele é uma coisa normal, ele é protetivo da nossa vida. Mas o Senhor vai dar paz no teu coração. Tu vai estar com paz, mas às vezes aquele medo que é normal na nossa vida vai acontecer. Senhor, o que eu preciso tirar? E se o Senhor te respondeu, querido, faz com medo mesmo. Ali os marinheiros ficaram apavorados, eles falaram assim, o Senhor vai nos punir, porque nós matamos Jonas. Eles tentavam adivinhar o que ia acontecer com Jonas. Eles estavam ali tentando adivinhar, bom, a gente vai jogar Jonas, ele provavelmente não sabe nadar, ele vai se afogar e vai morrer e o Senhor vai nos punir. Querido, quando tu obedece uma ordem do Senhor, se Ele te dá uma ordem, apenas obedeça. O que vai acontecer, Ele já sabe. Deus nunca perdeu o controle de nada. Lição número 3. Jonas ficou, então, eles jogaram Jonas, a tempestade se acalmou e Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, sozinho, na sua solidão. Talvez você esteja pensando assim nessa manhã, algumas pessoas me esqueceram. As pessoas me esqueceram. Elas se afastaram de mim, eu vivia tão rodeado de tantas pessoas e agora me deparo aqui sozinho. Eu quero te dizer que a solidão, ela é necessária, a solitude, ela é necessária para nós refletirmos, pararmos para pensar e nunca mais queremos voltar para lá dentro, para o lugar que nós estávamos. Isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando, né, Jonas lá dentro da barriga do peixe pensando, se eu tivesse obedecido à voz do Senhor, desde o início eu não estaria aqui. Se eu estivesse escutado o comando de Deus para minha vida, desde o começo eu não precisava ter passado por tudo isso, eu e os marinheiros. Sabe por quê? Porque quando a gente desobedece uma ordem do Senhor, não é só tu que sofre as consequências. As pessoas que estão ao teu redor também acabam sofrendo as consequências. Eu fico imaginando Jonas lá dentro pensando assim, ó, por que eu causei tudo isso? Talvez não fosse a minha vontade, mas era a vontade de Deus e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu acabei aqui, eu não precisava estar aqui. Eu fico imaginando também que Jonas não tinha relógio naquela época. Então ele não fazia noção que fazia 3 dias, talvez para ele fizesse 1 mês que ele estava lá dentro. Quando nós estamos passando por um problema, parece que é infinito o tempo, parece que nunca vai acabar. Talvez para Jonas fosse 30 dias, eram apenas 3 dias. Eu sei, eu te compreendo, que estar vivendo uma situação difícil, que parece que não tem fim, é muito complicado. Mas eu vou te dizer, não é para sempre. Jonas só precisou de um tempo para o Senhor falar com ele. Ele precisou estar sozinho para ouvir a voz de Deus. Talvez essa solidão que tu está passando agora, que o Senhor quer te deixar sozinho, somente tu e Ele, para que nada venha atrapalhar, para que as outras vozes não venham te confundir, para que tu possa ter esse momento que talvez tu não estava conseguindo ter. Mas agora é só tu e Ele. Se o Senhor te trouxe até a barriga desse peixe, se tudo que tu tem passado te levou para esse momento de solidão, pergunta para o Senhor, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Eu não quero mais voltar para este lugar. Olha só o que eu notei aqui também. A vida é uma colheita. A vida é uma colheita. Talvez tu esteja colhendo hoje problemas que tu plantou lá atrás. Então deixa eu te dizer, a colheita de amanhã é aquilo que você está plantando hoje. O que tu tem plantado hoje? Então Deus usou toda essa situação, mesmo uma situação que o próprio Jonas se meteu, Deus usou essa situação para conduzir Jonas até o propósito. Eu quero te dizer, Deus não desistiu de Jonas. Deus não desiste de ti. E quando esse problema passar, lembra de onde o Senhor te tirou. E tome atitudes diferentes para não voltar novamente para este lugar que tu saiu.
Às vezes nós estamos orando para o Senhor, para o Senhor abrir novas portas, para o Senhor abrir nossa visão e na primeira oportunidade nós voltamos para aquele lugar que nós oramos tanto para sair. E a quarta lição, você pode anotar aí. Tem lições que nós só vamos aprender no meio da luta, que tu não aprenderia no meio da calmaria. Que tu não aprenderia no meio da calmaria. Sabe que essas marcas e choros que tu tem passado, essa solitude que tu tem passado te façam crescer. E que principalmente elas te levem para o propósito que Deus tem para ti. Entenda, aquela tempestade ia matar todo mundo. Talvez se Jonas não tivesse saído dali, morreria Jonas e os marinheiros. Deixa eu te dizer, a tua família muitas vezes está chorando as tuas dores. A tua família muitas vezes está passando pelos problemas em que tu tem causado. É tempo de parar, refletir. Sabe, eu quero te convidar essa manhã a fechar os teus olhos. É hora de nós clamarmos por resposta e entendimento. Queira sair diferente dessa luta, mais forte dessa luta. Anotou essas lições que a gente tirou agora aqui com Jonas? Depois releia ela novamente e peça para que o Espírito Santo traga revelação no teu coração, o que Ele quer falar contigo no dia de hoje. Amém? Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é sempre uma palavra diretiva para as nossas vidas, Pai. Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada um, Pai, que tirou um tempo para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu não sei quais são os Jonas na vida das pessoas, mas eu sei quais são os meus Jonas, Pai. O que eu preciso tirar da minha vida, o que tem me atrapalhado, Pai, de viver os Teus propósitos, Pai. Me ajuda, nos ajuda nas nossas fraquezas, nossas limitações, Pai. Deus, se tem alguém passando por solidão, tristeza, por estar sozinho, se achando abandonado, o Senhor essa manhã diz, tu não está sozinho, é apenas um tempo que eu preciso contigo, meu filho. É apenas um tempo que eu preciso contigo. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor que nos alcançou e porque o Senhor nunca desistiu de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, abençoe teu dia e até amanhã no nosso devocional.